Geralda, tamo chegando junto! Esse é mais um AG Placado Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana, rodada de número 21, segunda rodada do retorno, mais uma rodada devidamente encerrada. Vamos então conferir como foi essa rodada 21 do Campeonato Brasileiro, sem muita enrolação. Vamos logo ao que interessa, jogos da semana. Começando pelo meio da tabela, da galera que tá ali brigando pela Libertadores, mas pode sonhar um pouco mais. Quem vive um sonho é Cris Ramos. O jogador espanhol estreou com a camisa do Botafogo e já ajudou com 2 gols. E encerrou um jejum, 3-1 fogudo no Juventude, no Alfredo Jaconi. Vitória que não acontecia em Caxias do Sul desde 1996. Outro que vai vivendo um sonho é o Mirassol, que venceu mais uma, 1-0 sobre o Fortaleza no Castelão, deixando o Lion mais uma noite sem dormir. Adam Barreiro foi o nome da decepção tricolor, já que ele perdeu um pênalti que poderia ter empatado o jogo. Afundado no Z4, a semana do Lion foi tumultuada. Eliminação na Libertadores, torcedores invadindo o CT, mais uma vez, torcida organizada entrando na onda do se não for pelo amor, é pela dor. Repito de novo, as TO, como estão configuradas hoje, deixaram de ter razão de existir. Quem não existe mesmo é o Renato Gaúcho, né? Frente a uma derrota sobre o Bragantino por 4-2, Bragantino esse que vinha de um jejum de derrotas, que foi até indicado pela gente aqui, né? Na semana passada, que o treinador do Braga poderia cair. Pois é, a gente aqui não é especialista de nada, ele não caiu e até ganhou do Fluminense. Com tudo isso, o treinador tricolor respondeu a uma pergunta após o jogo, feita por um repórter. O momento voz da rodada, ele foi idealizado uma coisa, só que o Flamengo teve que meter esta goleada, mas infelizmente o áudio já estava pronto. Nós vamos ouvir essa entrevista do Renato Gaúcho, essa declaração bombástica dele, né, de que ele está tendo um bom desempenho, mas com a menção honrosa para o que o Flamengo fez, porque foi um negócio maluco, 8-0 no Vitória. Mas enfim, voz da rodada já estava planejado antes do jogo do Flamengo, então nós vamos ouvir a reportagem, o trecho da reportagem do Renato Gaúcho depois do jogo entre Fluminense e Bragantino, em que ele se vangloria, né, como sempre, do seu trabalho. Vamos ouvir. Você completa um turno no Fluminense, eu estive lá no Maracanã na sua estreia diante desse próprio Bragantino. Fluminense que no Campeonato Brasileiro tem oscilado, mas está muito bem nas Copas, né? Até contando com a Copa do Mundo de Clubes, onde foi o melhor clube brasileiro, classificado na Copa do Brasil, Sul-Americana. Como você avalia esse seu trabalho no Fluminense até aqui? Nota 10. Porém, o Portaluppi reclamou da falta de atenção e de concentração dos jogadores antes do começo do jogo. Essa média aí de 10 tá meio exagerada, não tá não? Subindo para cima com o perdão do pleonasmo, né? O G4 segue bem disputado. Palmeiras estreando um novo uniforme, né? Relembrando o dia em que ele representou a seleção brasileira de futebol, venceu bem o Sport por 3-0 e continua vice-líder. Só que o líder disparou muito forte, porque o Vitória foi pro Maracanã e tomou 8 gols. Hat-trick do Pedro. Arrascaeta coladinho na artilharia do Campeonato Brasileiro. Flamengo aplica a maior goleada da história dos pontos corridos, 8-0 no Vitória. No fim de semana com 2 fatos flamenguistas, né, que podemos destacar que não tem muito a ver com o Campeonato Brasileiro. Um foi a apoteótica medalha de prata dupla do Brasil no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Nosso conjunto treinou com o som da torcida do Flamengo nas alturas para aguentar a pressão que vinha das arquibancadas, a pressão da torcida brasileira, que ajuda, mas às vezes atrapalha também. E também tivemos o bicampeonato mundial do Menguinho no Sub-20, esbancando o time juvenil do Barcelona em pleno Maracanã. Mas vamos combinar que nada disso se compara a largar 8 gols no mesmo jogo, né? Brincadeira. Falando em Barcelona, o Cruzeiro voltou a vencer e segue firme na briga pelo título com um certo tic-tac no primeiro gol, que terminou com uma bela finalização de Matheus Pereira. A Raposa venceu o Internacional por 2-1 no Mineirão, com o segundo gol feito por Caio Jorge, mais artilheiro do Brasileirão do que nunca. Outro que vem chegando forte é o Bahia, que venceu mais uma vez, 2-0 contra o Santos na Arena Fonte Nova.
com a presença do treinador da seleção, Carlo Ancelotti, que divulgou a lista de convocados para as próximas partidas das eliminatórias, né? Divulgou no dia que estamos gravando aqui. O primeiro gol tricolor certamente chamou a atenção do italiano. Luciano Juba, de fora da área, acertou um foguete para abrir o placar, mas não foi o suficiente para ele ser convocado, né? O Ancelotti só chamou 4 jogadores BR, o goleiro, o Hugo Souza do Corinthians, o Alexandre do Flamengo, o Caio Jorge do Cruzeiro e o Fabrício Bruno também do Cruzeiro. A briga embaixo da tabela está mais tensa. Além do Fortaleza, do Juventude, do Sport, do Vitória e do Santos, que nós já falamos, o Vasco segue em perigo. Depois da incrível goleada sobre o Santos no domingo passado, 2 derrotas. No meio de semana para o Juventude em rodada atrasada e agora contra o Corinthians 3-2 em São Januário. O treinador Fernando Diniz afirmou que esses foram os piores jogos do Vasco sob o seu comando e o clima estava pesado no jogo. O próprio treinador ficou bem irritado com Ryan na beira do campo e deu uma bronca no atacante pouco após o primeiro gol do Timão. No fim do jogo foi a vez de Gustavo Henrique e Verratti continuarem o bate-boca que já acontecia durante a partida. No fim disso, o Verratti saiu de campo mancando. Se o jogo no Rio foi agitado, em Porto Alegre foi modorrento. Faço minhas as palavras de Lério Carmona, que comentou a pelada entre Ceará e Grêmio, que foi um 0-0 ruim para ambas as equipes. Abre aspas. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, mais bem-humorada, mas cara, o jogo foi muito ruim. Esse jogo tinha cara de 0-0. Fecha aspas. Ao contrário, quem ficou feliz da vida foi o torcedor do São Paulo, que venceu mais uma, 2-0 sobre o Atlético Mineiro, com gols de reservas. O tricolor vem forte, enfrenta o Cruzeiro na próxima rodada, é ver se o time vai encrespar no campeonato. Desculpa, trocadilho com o nome do treinador, foi mal, desculpa. Resumindo, a 21ª rodada tivemos as seguintes partidas: Bragantino 4, Fluminense 2, Cruzeiro 2, Internacional 1, Grêmio e Ceará 0-0, Vasco 2, Corinthians 3, Bahia 2, Santos 0, Fortaleza 0, Mirassol 1, Juventude 1, Botafogo 3, São Paulo 2, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 3, Sport 0, Flamengo 8, Vitória 0. Classificação do Campeonato Brasileiro, rodada 21, Flamengo mais líder do que nunca, 46 pontos ganhos, com um jogo a menos. Segundo lugar, o Palmeiras com 42 e 2 jogos a menos. Cruzeiro em terceiro com 41 pontos e fechando o G4 o Bahia com 36 e 2 jogos a menos. Na zona da pré-Libertadores, Botafogo e Mirassol, ambos com 32 pontos, ambos com 2 jogos a menos. Na zona da Copa Sul-Americana, São Paulo com 32, Bragantino com 30, Fluminense com 27 e 2 jogos a menos, Ceará com 26 e 1 jogo a menos, Corinthians com 25 e Atlético Mineiro com 24 e 2 jogos a menos. Internacional e Grêmio, ambos com 24 pontos, ambos com um jogo a menos, Santos com 21 e 1 jogo a menos, e Vasco com 19 e 1 jogo a menos, estão tentando escapar do Z4. Local ocupado nesse momento pelo Vitória, com 19 pontos, Juventude com 18 e 1 jogo a menos, Fortaleza com 15 e também 1 jogo a menos, e o Sport com 10 pontos e 2 jogos a menos. Nesse meio de semana temos as primeiras partidas das quartas de final da Copa do Brasil. Por conta disso, a 22ª rodada acontecerá no fim de semana, dia 30 e 31 de agosto. Os jogos são os seguintes: dia 30, sábado, 4 da tarde, Ceará e Juventude no Castelão. 6h30 da noite, Botafogo e Bragantino no Newton Santos. E fechando a rodada, 9 da noite, Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. Dia 31, domingo, 4 da tarde, Flamengo e Grêmio no Maracanã. Santos e Fluminense na Vila Belmiro. 6h30, 3 partidas. Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Mirassol e Bahia no Maião. Vitória e Atlético Mineiro no Barradão. Fechando a rodada, 8h30 da noite, Internacional e Fortaleza no Beira-Rio. Sport e Vasco na Ilha do Retiro. Antes de mais nada, antes da gente encerrar, tem uma notícia que foi bombástica no sábado que a gente precisa comentar porque influencia, inclusive, o nosso programa. A CBF alterou no último sábado o calendário do futebol brasileiro de 2025. Foram alteradas as datas de término do Brasileirão e da final da Copa do Brasil. Não sei se você lembra, mas a data de final do Campeonato Brasileiro desse ano era 21 de dezembro, véspera de Natal. Agora ela foi antecipada para 7 de dezembro. E aí a final da Copa do Brasil, essa sim, passou
para o dia 21 de dezembro. Essa troca foi feita porque São Paulo, Palmeiras e Flamengo estão na Libertadores, mas não estão na Copa do Brasil. Então a CBF conseguiu uma vaguinha para encaixar algumas rodadas do Brasileiro antes do torneio intercontinental, né, que acontece no meio do ano. Caso algum brasileiro vença a Libertadores, ele estaria livre para disputar esse torneio, enquanto o pessoal da Copa do Brasil pode disputar até o finalzinho do ano. O que impacta na gente, porque a gente vai terminar as edições de 2025 2 semanas antes, né? Mas aí não vai ter folga nesse meio tempo não. A gente vai ter que refazer aqui nossa agenda, mas você vai ficar sabendo sempre lá no nosso site, arenageral.com.br, que também é o lugar onde você vai ouvir esse programa e vai deixar um comentário, o que você achou, críticas e sugestões para esse programa. E também vai lá no canal Esquis no YouTube para deixar seu pitaco, se inscrever se não for inscrito, balangar o sininho para não perder nenhuma notificação desse e de outros programas da Combo, deixar seu comentário, claro, e compartilhar com os amigos. E não se esqueça, toda terça, 10 da manhã, lá no Spotify tem edição nova do AGPB, claro, se no fim de semana teve rodada do Brasileirão. Deixa os 5 estrelas, comenta lá, vamos fazer o AGPB chegar a níveis inimagináveis nessa internet afora, beleza? No mais é isso, nos ouvimos na próxima terça com mais um AGPB. Abraços a todos, até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.